versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo o versículo de número 26. Sábado, nós tivemos uma reunião com o Ministério de Louvor da nossa igreja e eu dei uma palavra dentro desse assunto. Gostaria de falar um pouco mais, né? Tenho certeza que não falarei as mesmas coisas, mas quero abordar junto com os irmãos nesse culto de estudo bíblico o mesmo assunto. Hoje eu quero falar sobre cristianismo, né? O nosso tema de hoje, então, é cristianismo. Nós vamos falar um pouco a respeito de cristianismo. E o texto aí que eu escolhi para a gente falar um pouco a respeito de cristianismo está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26, que diz assim: Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos ficar aí para a gente com essa parte B do versículo, né? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento por esta palavra, para que ela seja um alento de Deus, um fortalecimento de Deus aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós estamos aqui diante da Tua soberana, eterna palavra que foi lida e vai ser ministrada aos nossos corações nessa noite, através desse estudo bíblico. A nossa oração é para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, alcance as nossas vidas na Tua presença através desta palavra. Que esta palavra, Deus, traga refrigério para a nossa alma, que esta palavra traga força para as nossas vidas, que esta palavra nos leve para perto do Senhor nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor um pouco mais através desta palavra, Pai, em nome de Jesus. A nossa oração é para que o Teu nome seja exaltado, é para que o Teu nome seja engrandecido através desta ministração e que ao término desta mensagem nós possamos ter a certeza, a convicção de que mais uma vez o Senhor falou com o Teu povo. Eu oro, Deus, abençoando a vida de cada um dos irmãos, Deus, que nos acompanham através dessa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que o Senhor esteja curando de toda sorte de enfermidades, livrando de todo mal, que o Senhor esteja fazendo, Pai, com que esta palavra venha transformar a vida dos Teus servos, venha alcançar o coração dos Teus servos na Tua presença. Deus, eu oro pelas pessoas que vão assistir posteriormente essa mensagem, que o Teu nome seja engrandecido também na vida delas. É o que nós clamamos, é o que nós oramos ao Senhor nessa noite. Santifique, Deus, o Teu nome através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos um texto aqui que é muito importante para a história da igreja, né? Historicamente, este versículo ele coloca um marco muito importante na igreja de Cristo. Em Antioquia da Síria, nesse texto que nós lemos relatado, né, por Lucas, o médico amado, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nesse momento da pregação do Evangelho é a primeira vez onde os discípulos de Jesus, onde os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, né? Foi aqui que nós ganhamos esse nome. Foi aqui que esse adjetivo passou a fazer parte da nossa caminhada. E nós então passamos a ser chamados de cristãos. Muita coisa já tinha acontecido na igreja até o capítulo 11 do livro de Atos, né? Nós já temos a conversão do apóstolo Paulo, já temos a pregação de Pedro, a pregação dos demais apóstolos, nós já temos um grande número de conversões, nós já temos perseguição, né? A perseguição romana se levantando contra a igreja. Eu digo isso porque o capítulo 11, quando nós chegamos nele, a igreja já viveu uma boa parte da sua história. E algo aqui chama a atenção, né, dos perseguidores da igreja. O que chama a atenção dos perseguidores da igreja aqui são as práticas cristãs. Por que a igreja recebeu esse adjetivo em Atos, capítulo 11, versículo de número 26? Porque os perseguidores da igreja, ao observarem os cristãos, a sua forma de martírio, a forma como eles estavam pregando o evangelho,
a forma como eles estavam batalhando para que esta obra crescesse, fez com que os perseguidores da igreja conseguissem perceber nos discípulos de Jesus as mesmas características que haviam também em Cristo quando ele estava desenvolvendo o seu ministério. Isso é algo importantíssimo. Talvez você está na igreja há muito tempo e não sabe o porquê que você é chamado de cristão. Talvez você caminha na igreja há muito tempo e não sabe o verdadeiro significado do cristianismo, né? Então está aqui para você a resposta em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 26, o primeiro momento onde nós recebemos esse adjetivo e passamos então a ser chamados de cristãos. Então, para a gente poder estudar um pouco aqui, falar um pouco aqui nessa noite, é claro que demandaria da gente aí mais mensagens a respeito desse assunto, ou talvez um tempo maior de pregação para esgotarmos esse assunto, embora eu considero que isso não seja tão possível ou simples de se fazer desta maneira, né? Precisaríamos de mais mensagens, então hoje nós vamos discutir um pouco. Eu gostaria de, com essa mensagem, abrir um pouco a sua mente relacionado ao fato de sermos cristãos, relacionado ao nosso posicionamento em relação ao cristianismo, né? ao fato de sermos chamados cristãos e termos, então, essa prática, né, de cristã adotada como estilo de vida para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar junto com você algumas coisas, como, por exemplo, o que você considera ser cristão, né? Como que você se considera um cristão? Essa pergunta ela é importante porque no tempo em que nós vivemos, essa palavra cristianismo ela se encontra deturpada. A interpretação que nós temos para cristianismo hoje não é a mesma interpretação que essa pequena palavra deveria ter observando à luz da Bíblia. Para muitas pessoas hoje, ser cristão significa não passar por problemas, não enfrentar adversidades. Muitas pessoas consideram que ser cristão é ser abençoado, ter Deus como um garçom, como alguém que nos serve a todo momento com aquilo que nós precisamos, né? Muitas pessoas pensam que ser cristão é apenas o fato de alcançar uma cura ou alcançar uma libertação. Existem pessoas também que pensam que ser cristão é estar na igreja dominicalmente, né? Semanalmente aos domingos. Muitas pessoas pensam que ser cristão é colocar um terno, uma gravata, é apresentar, cantar um corinho lá na frente, é simplesmente carregar a Bíblia debaixo do braço. E ser cristão vai muito mais além do que essas práticas. Mesmo ainda de forma errada, algumas pessoas acreditam que ser cristão é estar na igreja. E ser cristão vai muito mais além do que o simples fato de estar na igreja. Ser cristão não é um ritual que nós adotamos. Ser cristão não é uma atitude que nós fazemos. Ser cristão vai um pouco mais além disso. Ser cristão é ter um estilo de vida cristã. É importante ressaltarmos, não sei se eu vou conseguir deixar isso para você de forma bem clara, Jesus não abriu uma igreja, ele não instituiu uma igreja, ele deixou essa função aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A igreja existe por vontade soberana de Deus. E Jesus acreditava na formação da igreja, né? Tanto que em Mateus capítulo de número 18, nós o consideramos como sendo o capítulo da igreja. É o capítulo onde Jesus trata a respeito do assunto igreja. Jesus se considerou a pedra fundamental, a pedra angular da igreja. Ele se considerou o sustento dessa igreja. Ele se considerou o cabeça dessa igreja. Então, a função da igreja para Cristo ela é essencial. Jesus sabia da importância para a igreja na vida de cada cristão. Né? Ele sabia disso, mas não foi ele que instituiu a igreja. Quem instituiu a igreja foram os apóstolos. Foram os discípulos que saíram pregando, abrindo igrejas de cidade em cidade, propagando o evangelho. Essa função, essa missão
ela não era para Jesus, ela era para Pedro, ela era para Lucas, para Tiago, para Paulo posteriormente, né? Para os demais apóstolos, para os demais seguidores de Jesus que agregaram-se a ele pós-ascensão, ou para aqueles que ele mesmo ajuntou, né, debaixo dos seus braços antes de sua morte e ressurreição. Então, assim, essa função era uma função dada aos discípulos. Jesus não abriu igreja. Jesus implantou um pensamento, uma filosofia de vida. Jesus é também um filósofo, porque embora ele não institui um segmento religioso, deixando bem claro, porque ele sabia que isso aconteceria com seus discípulos, Jesus vem deixar um estilo de vida, um pensamento filosófico. Não é um pensamento filosófico apenas para que fosse mantido ou realizado a nível de mente, de pensamento apenas, né? O estilo filosófico, o pensamento filosófico, ou estilo de vida que Jesus vem deixar para os seus discípulos, ele não caminha apenas dentro de uma linha de pensamento. Ele envolve, depois do pensamento, a prática da atitude, né? A ação. Isso não acontece só com Jesus, não, porque talvez você não consiga entender quando eu falo, né, compreender direitinho quando eu falo sobre pensamento filosófico, mas quando nós olhamos para outros filósofos, né, que existiram ao longo da história, no decorrer da humanidade, inclusive no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, entre o profeta Malaquias e a pregação de João Batista, propriamente dito, é o período onde mais surgem, né, os filósofos gregos que nós tanto conhecemos. Sócrates, Platão, Aristóteles, né? São um dos momentos onde a filosofia emerge para a sociedade, é no período que nós chamamos período interbíblico, de 430 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus ou do início da pregação de João Batista. Então, assim, quando nós olhamos para outros filósofos, nós entendemos que os seguidores desses filósofos têm um estilo de vida. Se você pegar os seguidores de Karl Marx, eles são chamados de marxistas. Por quê? Não apenas porque pensam de igual modo, mas porque agem de igual modo. O seu comportamento, o seu estilo de vida, o seu modo de viver é o mesmo modo de viver de Karl Marx. Os marxistas pegam a vida lá de Karl Marx, observam qual era o seu pensamento e pensam da igual forma. Pegam lá a forma como ele viveu e vivem da mesma forma. Pegam esse pensamento liberalista e trazem esse pensamento liberalista para dentro de si. Quando nós colocamos Jesus nessa mesma condição, eu estou dizendo sim que esse comportamento precisa acontecer com os seguidores de Cristo. É claro que quando nós falamos de Jesus, nós ganhamos uma importância muito maior do que Karl Marx, do que Platão, do que Aristóteles, do que Sócrates. Porque quando nós falamos de Cristo, nós temos o auxílio do poder transformador do Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos ajuda a viver de acordo com o mesmo estilo de vida que Jesus vivia, né? Então, quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando diferente, porque Karl Marx era falho. E quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de alguém que Isaías capítulo 53 disse que nem sequer uma palavra enganosa saiu de seus lábios. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de alguém que é diferente, porque esses pensamentos filosóficos que existem por aí, na grande maioria deles são uma barca furada, nos conduzem à perdição, ao pecado e ao distanciamento de Deus. E quando nós falamos do pensamento filosófico de Jesus, nós estamos falando de um pensamento filosófico que nos atrai para o centro da vontade de Deus. Então, para que a gente possa entender o que é cristianismo, eu preciso compreender que, acima de tudo, Jesus implantou um estilo de vida. Jesus não abriu uma igreja lá na rua principal de Jerusalém e pregou lá uma placa. Não foi isso que ele fez. Jesus não pegou uma igreja e filiou ela a uma determinada convenção. Jesus instituiu um novo modo de se viver. Um modo de viver não pautado pelo pensamento filosófico legalista da lei,
mas agora um pensamento baseado e pautado pela graça, pelo amor e pela misericórdia que ele extrai da interpretação da lei de Moisés. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender que Jesus veio trazer para nós um estilo de vida, um modo de viver, uma forma de conviver. Isso, meu irmão, me ensina muitas coisas, porque isso me apresenta ou mostra para mim, ou abre diante dos meus olhos uma janela que me ensina que ser cristão não é estar na igreja. Ser cristão não é cumprir um ritual dominicalmente. Ser cristão não é ter atitudes que acontecem apenas no nosso exterior. Eu aprendo com essa janela que ser cristão significa adotar o mesmo método de vida que Jesus adotou. Então, para que eu seja um cristão, eu preciso olhar para Cristo e copiar de Cristo as suas ações e as suas atitudes, e o seu pensamento, e o seu estilo de vida. É isso que faz de mim um cristão. Ser membro da Igreja Batista Nacional Atos não faz de você um cristão. Achar que a Bíblia é bonitinha não faz de você um cristão. Frequentar um grupo religioso não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão são as suas ações, são as suas atitudes, né? Aí nós precisamos ressaltar também a importância da igreja. Por que a igreja é necessária, pastor? Se Jesus implantou um estilo de vida, para que nós precisamos da igreja? Onde que nós aprenderemos sobre esse estilo de vida? Qual é o local que nós praticaremos esse estilo de vida? Esse lugar é a igreja. Por isso que a igreja se torna um membro importante, um papel importante dentro da filosofia implantada por Cristo. Porque toda essa prática, nós vamos aprender ela, ou nós vamos praticar ela a partir do momento que nós estivermos na igreja. A igreja, aliás, ela é uma consequência das pessoas que adotaram o estilo de vida de Jesus como o próprio estilo de vida. À medida que as pessoas aceitaram a Cristo, à medida que as pessoas vieram servir ao Senhor, só um minuto. Perdão, irmãos. À medida que as pessoas vieram servir ao Senhor, essas pessoas então que tinham o mesmo estilo de vida, que se comportavam de igual modo, que viviam da mesma maneira, precisavam estar juntas. E onde essas pessoas que servem a Deus da mesma maneira estão juntas? Dentro da igreja. É na igreja que nós vamos encontrar pessoas que falam como nós, As pessoas que talvez frequentam um outro determinado grupo religioso, quando acontece algo assim que assusta, ela fala assim: Nossa Senhora, Porque ela pertence ao grupo religioso que clama por essa entidade no momento de aperto. Lá na igreja você vai encontrar com pessoas que no momento de aperto não vai falar Nossa Senhora, vai falar misericórdia. Queima ele, Jesus, está amarrado. Ou seja, eu estou usando o linguajar para a gente poder entender a importância da igreja na vida das pessoas que adotam o estilo de vida de Jesus como próprio. Porque é na igreja que nós vamos nos encontrar e conseguir falar a mesma língua. Eu trabalho secularmente e lá no meu local de trabalho, o meu linguajar é completamente diferente das pessoas que trabalham comigo. Por quê? Porque o meu estilo de vida é o mesmo estilo de vida de Jesus e de muitos daqueles que não trabalham comigo não são. As minhas palavras são consideradas diferentes, E elas precisam mesmo ser consideradas diferentes, Ruim seria se eu fosse considerado igual aos demais. Eu preciso mesmo, isso é ser cristão. Uma das características que nos fazem cristãos é sermos considerados de forma ou de maneira diferente do mundo, Então, ou seja, onde eu consigo encontrar pessoas que falam a mesma língua do que eu? Que vão conseguir entender na hora que eu falar assim, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, queima ele, Senhor, Onde que eu vou encontrar as pessoas que falam assim?
Lá na igreja. Então a igreja é uma consequência, porque a partir do momento que pessoas foram agregadas ao evangelho, começaram a seguir a Jesus, né? Começaram posteriormente a seguir aos apóstolos, adotaram um estilo de vida, eles precisavam estar juntos. E eles estando juntos, né, veio surgir então a igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, reunião. Quando as pessoas que adotaram o mesmo estilo de vida estavam juntas, nasceu a igreja do Senhor, né? Então, o que eu preciso entender? Que para que eu seja igreja, eu vou precisar, então, em primeiro lugar, me tornar um cristão, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter a prática de Jesus na minha vida como um estilo de vida. Isso é ser cristão. Ou seja, ser cristão vai muito mais além do que cumprir um ritual. Ser cristão é adotar o mesmo estilo de vida de Jesus. Para a gente falar sobre o estilo de vida de Jesus, a gente precisaria aqui de tempo para ler versículo por versículo dos 4 evangelhos, mesmo aqueles versículos que se repetem. Porque as palavras de Jesus, todas elas nos ensinam sobre o seu estilo de vida. Se eu quero aprender sobre o estilo de vida de Jesus, eu preciso mergulhar dentro dos 4 evangelhos. Eu preciso mergulhar dentro do Evangelho de João, eu preciso mergulhar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Porque é lá que eu vou encontrar o que Jesus fazia no seu dia a dia. É lá que eu vou saber quais palavras Jesus usava no seu cotidiano. É lá que eu vou entender o seu pensamento filosófico, o seu estilo de vida, não é? E nós, irmãos, que fomos separados através do Espírito Santo de Deus, para desfrutarmos desta maravilhosa graça. Nós que temos o nosso nome escrito lá no livro da vida, nós que somos a igreja que Jesus está perto de voltar para buscar, seguindo inclusive próprios conselhos bíblicos, tanto de Cristo quanto dos discípulos e dos apóstolos. Se somos cristãos, precisamos imitar o nosso Senhor, não é? Nós precisamos ter talvez a audácia, a coragem, a ousadia do apóstolo Paulo dizendo assim: sede, pois, os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Né? Ou seja, a Bíblia nos convida a imitar o nosso Deus, o nosso Rei. Não apenas isso, mas o apóstolo Paulo nos ensina também a sermos exemplo na vida de outras pessoas. Ser cristão, entre tantas atitudes que a gente poderia citar, ou entre atitudes que a gente ainda vai citar daqui para frente nesse estudo bíblico, ser cristão é fazer a diferença na vida de alguém. Esta semana diante de uma situação adversa, de uma notícia ruim, eu percebi algo bom. Eu percebi que eu consegui fazer a diferença na vida de uma determinada pessoa. E aquilo me deu uma sensação de alegria, de gozo, de paz na presença do Senhor. Deus confortou meu coração na hora que eu recebi uma notícia de que eu fiz a diferença na vida de uma outra pessoa. Isso faz de mim um cristão. Talvez o mais imperfeito de todos, mas é uma característica cristã. Quando nós conseguimos fazer a diferença na vida de alguém. Esse seria um bom termômetro para nós, entre tantos outros que nós vamos observar aqui ao longo desse estudo. E eu queria perguntar para você, você que está me assistindo, que está acompanhando essa transmissão ao vivo, ou que vai assistir nessa mensagem depois através lá do YouTube, você faz ou já fez diferença na vida de alguém? Você já ajudou alguém a se transformar, a largar o pecado e servir a Deus? Você já foi exemplo na vida de alguém para que a pessoa olhasse para você e entendesse que o seu jeito de servir a Deus é o jeito correto de servir a Deus? Isso que faz de nós cristãos, imperfeitos às vezes, cheios de falhas, cheios de erros, mas são termômetros que medem a intenção do nosso cristianismo. Isso é ser cristão. Ser cristão é imitar o comportamento do nosso Senhor.
Ser cristão é olhar para Jesus, é absorver os ensinamentos de Jesus e caminhar dentro de uma mesma prática. Quando eu convido você para ser um cristão, é isso que eu espero de você. Que você olhe para Cristo, para que o seu alvo seja o Senhor e você copie as atitudes de Jesus. Aprenda isso, meu irmão. Isso é ser cristão. É como eu disse aqui, existem várias coisas que podem nos caracterizar como cristãos. Diversas atitudes. Precisaríamos talvez de anos, para tentar discernir todas. Eu me converti no ano 2000. Esse ano eu completo 21 anos de evangelho. E nesses 21 anos de evangelho eu ainda estou discernindo, essas atitudes e aprendendo uma atitude nova dessa a cada dia. Mas eu gostaria de deixar para você aqui algumas atitudes que nós talvez consideramos aí como chavões. Não vamos dizer principais, porque todas as atitudes de Cristo são importantes. Cada ação, cada palavra, cada exemplo de Jesus para nós, ele possui o mesmo grau de intensidade e tamanho. Cada atitude, cada ação, ela não é menor e nem é pior. Não existem atitudes cristãs primordiais e secundárias. Não. Existem atitudes cristãs e eu preciso correr atrás de todas elas. Por exemplo, ser cristão é perdoar. Ser cristão é liberar perdão. Isso é ser cristão. Nós nos tornamos cristãos a partir do momento que nós perdoamos. Perdoamos a nós mesmos, ou encontramos perdão para nós mesmos, das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas culpas, e perdão também relacionado ao próximo. Isso é ser cristão. O cristão, ele perdoa. A palavra perdão, ela parece muito com a palavra perder. Ser cristão é justamente isso. Ser cristão é perder, é perdoar. Hoje nós vivemos num tempo onde o perdão tem sido esquecido. Nós queremos sempre sair por cima. Nós queremos sempre estar no lugar mais alto. Queremos sempre ter a razão. Vivemos numa sociedade onde o nosso caráter sempre quer ser o certo, o correto. Nós queremos nunca errar. Nós olhamos para uma situação que está errada e nos consideramos certos ao invés de vivermos o perdão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ser cristão é perdoar. Ser cristão é perdoar o irmão que me ofende dentro da igreja às vezes. Ser cristão é perdoar o marido, é perdoar a esposa. Ser cristão é perdoar o filho, é perdoar o colega de trabalho, o amigo que feriu o seu coração, que errou contra você, a pessoa que te traiu, que te ofendeu, que te julgou na lama. Isso é ser cristão. É quando nós pegamos essa ação e transformamos ela em perdão, ao invés de razão. Deixa eu te falar uma coisa. Ser cristão não é ter razão sempre. Ser cristão é perdoar sempre. Nós precisamos aprender os valores do perdão. Porque o perdão liberta a alma. Tem muitas pessoas depressivas porque não liberam o perdão do parente que errou com ele há não sei quantos anos. Tem pessoas que estão desanimadas por falta de perdão. Tem pessoas que estão derrotadas por falta de perdão. O perdão traz sucesso. O perdão faz de nós bem-sucedidos. Se não nos fizer bem-sucedidos diante dos homens, vai nos fazer bem-sucedidos diante de Deus. E isso é o que nos importa. Ser cristão é aprender a perdoar. Ei, perdoa. Não é? Isso é ser cristão. Ser cristão é liberar perdão. Nós não perdoamos para assumirmos se estamos certos ou errados. Nós perdoamos porque isso é cristão, porque é uma atitude cristã perdoar. E perdoar nunca é demais.
Perdão nunca é demais, meu irmão. Aprenda isso. Perdão nunca é demais. Como nós precisamos aprender a perdoar. O perdão nos libera de mágoas. O perdão tira o rancor do nosso coração. Existem muitas pessoas por aí vivendo sem perdão. Vivendo situações ou segurando situações durante anos, enquanto seria muito mais fácil perdoar. Seja cristão, tire esse fardo que está sobre os seus ombros e perdoe. É o que nós precisamos fazer. É o que faz de nós cristãos. Acho que essa ação, uma das mais difíceis de ser praticada por qualquer cristão. Eu sei que não é fácil perdoar, irmãos. É fácil perdoar quando a gente tem a razão que a gente quer, não é verdade? Quando a pessoa erra com você e vem te pedir perdão, nós às vezes chegamos a assumir até uma posição soberba, né? E dizemos assim, sim, eu te perdoo, porque você sabe que está certo. Esse perdão até que não é difícil de ser praticado, não. Porque, de certa forma, ele até massageia o nosso ego. E é até importante lembrar que se ele massageia o nosso ego, ele não é um perdão, né? Porque o perdão nos conduziria a um caminho de humildade e não a um caminho de soberba. Perdão difícil de ser praticado é aquele quando nós somos ofendidos. Jesus ensina sobre o perdão unilateral em Marcos, e quando nós usamos essa palavrinha de perdão unilateral, sabe o que significa? Que mesmo que você esteja certo, você precisa compreender que o perdão precisa acontecer. Você está certo e o cristão é que mesmo você sendo certo, você procure a pessoa que te ofendeu, a pessoa que está errada e peça perdão para ela. Né? Isso não é fácil não, irmãos. Não adianta eu dizer para você que essa é uma atitude fácil, porque ela não é uma atitude fácil de ser praticada. E nós, enquanto cristãos, precisamos praticá-la. Olha, eu não escondo de você a dificuldade de tomar essa decisão. É uma decisão muito difícil e nós precisamos fazer o mais rápido possível, porque se Jesus voltar, isso é comprometedor. Ainda bem que Deus foi muito misericordioso para comigo. E há 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, eu vivi uma situação de ofensa. E eu sei que eu fui muito injustiçado nessa situação. Não é? Eu perdi muita coisa com essa situação que eu fui ofendido há 7 anos atrás. Aliás, os únicos prejuízos foram meus. Mas ninguém teve prejuízos a não ser eu mesmo, minha família, meus filhos e alguns irmãos que nos acompanham. Tivemos um prejuízo enorme, fui duramente ofendido. Mas há 6 meses atrás, eu sabia que essa situação precisava ser resolvida. E eu procurei a pessoa que me ofendeu, liguei para ela e falei, olha, quero falar com o senhor. Pode falar por telefone. Não, eu quero olhar nos seus olhos. Vem em tal lugar que eu estou te esperando. Fui lá, olhei nos olhos e falei, eu estou aqui para te pedir perdão. Mesmo tendo prejuízos incalculáveis. Eu tive prejuízos financeiros, que talvez nem sejam tantos. Tive prejuízos psicológicos, que abalam a minha família até hoje. Eu tive prejuízos emocionais. Eu tive prejuízos ministeriais, eu tive prejuízos com amizade. O meu caráter é questionado na cidade por conta de uma ofensa. Eu perdi, mas ninguém perdeu. Eu fui posto para fora, eu recebi, a dispensa. Eu fui humilhado, eu segurei a bomba e eu olhei no olho do meu ofensor e falei para ele, quando o meu coração estava curado, eu estou aqui para te pedir perdão. E talvez esperava uma atitude mais humilde, mas recebi a atitude da pessoa que, entre aspas, tem razão. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. A perdoar mesmo quando nós somos o ofendido. Eu não sou o melhor dos cristãos.
Eu não tenho a mesma ousadia de dizer para você o que o apóstolo Paulo disse. Quer ser cristão? Olha para mim. Eu não consigo fazer isso com você ainda. Espero um dia poder fazer. Poder olhar para você e falar assim, irmã Joaquina, serve Jesus igual eu. Irmão Marcos, serve Jesus igual eu, né? Os irmãos que estão nos assistindo aqui, né? Falar assim, André, Amanda, segue Jesus igual eu. Irmão Naldo, serve Jesus igual eu. Não sei se eu tenho coragem ou audácia para poder fazer isso. Não sou o melhor dos cristãos. Mas nós precisamos correr atrás das atitudes que são consideradas cristãs. E perdoar é cristão. Amar é cristão. Você quer ser cristão de verdade? Ame. Ame a ponto de suportar. Meu irmão, pessoas vão nos ofender em casa, na família, no local de trabalho, às vezes até na igreja. E é aí que a gente é cristão. Ame essa pessoa como você ama você mesmo. Ser cristão é amar, irmãos. A gente quer amar só o limpinho, cheirosinho, né? Muitas vezes queremos amar só o rico. Queremos amar só a pessoa bacana, aquele que é um docinho de coco, né? Esse a gente quer amar. Existem pessoas que são amáveis, que são fáceis de ser amadas, né? Mas não é só essas que a gente tem que amar, não. Nós precisamos amar a todos como nós amamos a nós mesmos. Isso é ser cristão, entenda isso. Cristão não carrega ódio no seu coração. Cristão não odeia ninguém. A gente não pode escutar um cristão falando assim, olha, eu odeio fulano de tal. Cristão não odeia, cristão ama. Ama com as suas imperfeições, ama com os seus defeitos, ama com as suas carências, ama com as suas dependências, ama com as suas chatices. Cristão ama, né? É assim que nós vivemos. Ser cristão é amar, ser cristão é superar as atitudes negativas e entender as positivas. Pelo amor de Deus, ame. É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos amar. Cristão é fazer a diferença na vida de alguém, como eu já citei aqui. Ser cristão é perdoar, é liberar perdão. Ser cristão é amar, isso é ser cristão, não é? Ser cristão é superar as adversidades. Você achou que ser cristão era viver sem problemas? Não existe isso. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo... Eu vou confundir o versículo aqui agora, né? Vou citar o texto para você, porque a referência que o passarinho levou, né? Acontece com todos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser cristão não é viver sem problemas. Ser cristão é continuar servindo a Deus no meio do problema. O fato de você ser cristão não significa que o coronavírus não te pega, né? E eu não quero que ele te pegue. Misericórdia, que o Senhor guarde, abençoe a sua vida, a sua família, que isso não alcance a sua tenda, né? Que Salmo 91 nos alcance. Praga alguma chegará à sua tenda. Eu profetizo isso para você, que praga alguma, meu irmão, alcance a sua tenda em nome de Jesus. Mas ser cristão não é garantia de isenção, de enfermidade, de problema, de situações. Não é garantia. Ser cristão vai muito mais além disso. Ser cristão é o que fez Estevão no capítulo de número 7 do livro de Atos, nos últimos versículos. É ser perseguido e continuar olhando para o céu. Isso é ser cristão. Ser cristão é enfrentar o espinho na carne, como Paulo enfrentou, e aprender que a graça de Deus nos basta. Isso é ser cristão, meu irmão. Ser cristão é viver os desafios do dia a dia e continuar acreditando que Ele, somente Ele está nos sustentando. Isso é ser cristão. A pessoa, o discípulo, para a gente usar a palavra certa, o discípulo que abandona Jesus, o discípulo que larga o Senhor quando a enfermidade vem,
O discípulo que larga o Senhor quando não tem dinheiro, quando vem a escassez, ele só é discípulo, ele não é cristão. Porque o cristão supera as adversidades servindo ao seu Deus, independente do que aconteça. Mesmo que o desemprego venha, mesmo que tudo acabe, mesmo que tudo passe, ele não larga o seu Deus, porque ele é cristão. Isso é ser cristão. Ser cristão não é viver por aí com essas palavras motivadoras, assembleanas. Ser cristão vai muito mais além do que isso. Ser cristão significa entender a palavra de Deus e saber compreender o momento que nós vivemos. Isso é ser cristão. Ouvir palavras motivacionais não é ser cristão. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos de vergonha na cara. Servir a Deus no luto quando perdemos alguém. E não ficar reclamando ou questionando, por que, Senhor? Por que eu? Por que isso me alcançou? Isso não é ser cristão. Isso aí é ser outra coisa. Ser cristão é ser Estevão. Ser cristão é ter a cabeça decapitada, como teve o apóstolo Paulo. Ser cristão é ser crucificado de cabeça para baixo, mas não negar o seu Deus. Isso é ser cristão. Esse povo foi chamado de cristão em Antioquia da Síria, em Atos capítulo de número 11, versículo 26. Porque eles estavam morrendo igual o seu Senhor. Porque eles estavam sendo perseguidos e não negavam o seu Deus. Porque eles amavam uns aos outros como a si mesmo. Porque eles serviam a Deus com sinceridade de coração. Porque eles se perdoavam. Quando nós falamos de cristianismo, é disso que nós estamos falando. E aí eu volto para você a pergunta. Você é cristão, meu irmão? Você é cristão? Ser cristão é isso. É pensar perdão e viver perdão. É pensar amor e viver amor. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser exemplo na vida de alguém, é passar isso para frente. Isso é ser cristão. Meu convite para você nessa noite, nesse culto de estudo bíblico, é esse aí, né? Para que nós possamos, a cada dia mais, nos tornarmos aí cristãos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a orar junto comigo nesse momento, para que o Senhor faça de nós cada vez mais cristãos melhores na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero glorificar, Pai, o teu santo nome por estar, Deus, na tua presença, com esses irmãos, mesmo de forma online, ouvindo, Deus, uma palavra do Senhor aos nossos corações. Eu oro, Deus, para que o teu Espírito Santo nos ajude com este pensamento, com esta filosofia de vida chamada cristianismo. Que dia após dia nós possamos te servir melhor e estar na tua presença, Deus. É o que nós oramos ao Senhor. Nos faça de nós verdadeiros cristãos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, alcança o coração dos irmãos que nos acompanham ou das pessoas que vão assistir essa mensagem posteriormente. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos cada vez mais cristãos melhores na tua presença. Que esta palavra tenha alcançado o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, foi um prazer estar com você, não é mesmo de forma online nessa noite. Que esta palavra tenha agregado aí algo novo ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo aí um graça e paz aos irmãos e peço que os irmãos que antes de sair da transmissão, deixem um glória a Deus aqui nos comentários, deixem um joinha aí, né? Curta essa mensagem, deixe um amém aí, um graça e paz, um até mais, irmãos. Amém? Quero lembrar os irmãos que quinta-feira tem culto da vitória lá na igreja às 19h30. Não falte, né? Vamos estar participando. Então deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário para essa mensagem aí ficar bem bacana lá no Facebook, o canal da igreja crescer, em nome de Jesus. Amém? Eu cumprimento aí, né? Graça e paz, irmã Joaquina, irmão André, mas a irmã Amanda, irmão Marcos Vinícius, né? O enfermeiro, a irmã Lucimar, Rian. Graça e paz, meu irmão, que Deus abençoe
rica e poderosamente a vida de cada um na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça sobre nós o rosto dele, tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o rosto dele e nos dê a sua paz. É o que eu desejo a você de todo o coração. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.